Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão IBDIC, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Eu sou André Schoma, sou consultor, sou engenheiro, sou também host do Capital Projects Podcast. Eu sou Leonardo Toledo, eu sou advogado, árbitro, professor, fui presidente do IBDIC, sou o pai da Cecília, do Chico e da Elisa e dentre muitas outras coisas. O Conexão IBDIC é mais um recurso ofertado pelo IBDIC a todos os profissionais do direito da construção, onde nós trazemos aqui profissionais renomados para dividir conosco a experiência que impacta não só o direito da construção, mas toda a indústria. Esse episódio você pode conferir nas plataformas, no YouTube e no Spotify, assim como todo mês nós temos aí os episódios do Conexão IBDIC e a gente também sempre lembra no começo para que você ajude a divulgar esse projeto novo aqui do IBDIC a toda a comunidade. Então não deixe de compartilhar esse episódio com outros profissionais que possam se beneficiar dessas excelentes discussões. Excelente, pessoal. E esse episódio nós temos um convidado internacional, mais um convidado internacional, com que eu tenho uma satisfação muito grande de trazer aqui no Conexão IBDIC, que é o Juan Eduardo Figueroa Valdez, que a gente chama de Juan Figueroa. Muita gente do IBDIC conhece o Juan de longa data. Juan, ele é uma das grandes autoridades de arbitragem, sobretudo de construção, mas não só de construção na América Latina, com mais de 30 anos de experiências e atuação em mais de 130 casos envolvendo grandes contratos no setor de construção, energia e concessões, e em diversos países, não só no Chile, mas em outros países da América Latina. Ele foi juiz da Suprema Corte do Chile, eles vão querer saber sobre isso. Fundador da Society of Construction Law chilena, e é árbitro em diversas instituições, né? Juan também é professor universitário, isso também me interessa bastante, Juan, nós falamos um pouco sobre isso. E coordena curso de pós-graduação e faz parte do conselho de uma empresa de desenvolvimento urbano, possui mestrado pela Universidade de Heidelberg, é fellow da CIARP, né, do FCIARP, e aí fala algumas línguas. Hoje nós vamos estar falando portunhol, português, espanhol, de repente vem um pouquinho de inglês. Juan, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do IBDIC e poder engrandecer nosso episódio do Conexão IBDIC. E hoje nós não tivemos a presença do nosso co-host, Vitor Madeira, que está lá em Portugal, não pôde estar conosco, mas nós vamos tentar segurar aqui a peteca, Vitor. Então chama a vinheta. Obrigado pela sua participação aqui e queria começar entendendo a sua trajetória. Você se tornou uma importante voz dentro do mercado, tem uma ampla experiência. O que você pode destacar? Como que foi o começo e momentos marcantes da sua carreira até aqui? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite de IBDIC. Para mim é um privilégio poder compartilhar com você algumas reflexões sobre a arbitragem internacional da construção na América Latina. Eu estou trabalhando na indústria da construção há 35 anos. Meu mentor foi meu pai. Ele foi um advogado com muito destaque, professor da universidade. Os primeiros passos em minha advocacia foi com meu pai. Eu trabalhei muito a indústria da construção, com os fornecedores, empresas contratistas, construtores. Então, tenho uma experiência prática no setor da energia e construção, e também imóveis. Eu acredito que a indústria da construção é uma coisa difícil para os advogados se não têm conhecimentos práticos de como funciona
as obras, como funcionam os projetos. Cada projeto tem diferenças, é importante para você conhecer os projetos com detalhe. Agora, falar em detalhe, a gente é detalhista aqui, a gente gosta de saber no detalhe. Você sempre quis ir para o lado jurídico, você disse que seu pai é essa referência como advogado, sempre quis estudar direito, como é que foi essa sua escolha? Boa pergunta. Eu acredito que meu pai foi meu mentor. Então, da escola, eu sempre gostei o direito. Então, eu tive o conselho do meu pai e trabalhei com ele muitos anos no mesmo escritório. Então, não tinha nem dúvida. Acho que seu pai falou, não tem dúvida. Aqui você vai ser jurista ou advogado. Não tinha... Com certeza, sim. E aí você sempre trabalhou no escritório do seu pai ou você começou... Qual foi o primeiro trabalho jurídico que você teve? A gente gosta de detalhes, você vê que a gente mergulha aqui. Eu trabalhei como assessor na Câmara da Construção no Chile, que agrupa as principais empresas na construção do país. Eu trabalhei muitos anos com eles também. Agora sou presidente de dos grupos de trabalho na Câmara, que tem a importância de fazer seguimento de todos os projetos de lei do Congresso que afetam a indústria da construção. Entendi. Você sempre passa por lá alguns projetos de lei chilenos sobre a indústria da construção. Sim. E essa junção, como que foi para você, né? Porque construção já é um mundo complexo por natureza, com muitas variáveis, né? E o direito também tem as suas nuances. Acho que juntar as duas coisas acaba complicando mais ainda. Isso para você foi sempre muito, assim, a determinação da área que você queria seguir, de fato, não teve dúvidas. Sim, eu gostei muito. Eu lembro que os primeiros casos foram difíceis porque você tem que ter familiaridade com a realidade dos projetos. Então, para um advogado da construção ou para um árbitro que tem que resolver coisas de construção, é complexo se não tem experiência prática. E aí, nesse começo, você lembra o seu primeiro caso que envolvia construção, os primeiros casos, assim, o que te falou, puxa, agora eu percebi que isso aqui, como a gente diz em português, o buraco é mais embaixo. Não adianta eu usar só os conhecimentos jurídicos, dogmáticos que eu aprendi na faculdade, que eu não vou resolver nada. Quando é que você percebeu que a construção era um nicho que você queria seguir de uma maneira tão consolidada, estruturada, assim, direito da construção? Sim. Bom, dos advogados do meu escritório foi o advogado de Odebrecht no Chile. Legal. Há 30 anos atrás. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar também com ele e conhecer alguns projetos que Odebrecht fez em Chile. Mas foi 30 anos atrás, foi minhas primeiras experiências em construção. Sim. E daí, para pular para... Porque você teve essa vivência como juiz, né? Sim. Como que isso aconteceu? Conta pra gente. Bom, eu estive trabalhando como juiz na Corte Suprema do Chile 3 anos. Foi 15 anos atrás. Eles fazem convite para advogados que não formam parte do judiciário, mas têm interesse de poder colaborar no judiciário. Eu
fazem convite a professores da universidade. Eu estou fazendo aulas na Universidade de Los Andes há 30 anos. Então, eles me fizeram um convite para trabalhar na Corte Suprema assuntos civis, de construção, assuntos comerciais em geral, e foi uma experiência muito interessante, mas difícil. Difícil não só para mim, mas também para minha família, porque eu tive que trabalhar sábados e domingos por 3 anos. A primeira vez que cheguei a minha casa com uma mala, minha senhora perguntou: não sei que você vai de viagem? Não, eu vou trabalhar sábados e domingos com muita informação, expedientes do judiciário. Mas foi uma boa experiência. Eles fizeram um convite para estar 3 anos mais, mas eu não aceitei. Foi muito trabalho, muita responsabilidade. Então, você tem a possibilidade de conhecer a forma os juízes analisam os casos. Aumenta a sua campo de visão, né? Sim. A sua perspectiva. Eu tenho uma juíza em casa que sempre às vezes discute, você olha para ela trabalhando e ela sempre bate papo sobre os casos, né? Isso é absolutamente relevante, até como advogado, né? Porque você entende quem está decidindo, como é que a decisão acontece, né? Imagino que para você ser árbitro, então, essa vivência tenha sido absolutamente útil, né? A experiência na Corte Suprema ajuda o trabalho de árbitro, porque você tem que deliberar e tem o trabalho de poder conhecer o importante de cada caso, o essencial, as coisas mais relevantes. A prática, quando você tem pouco tempo e tem que estudar muitas folhas, é importante ter a possibilidade de resumo o importante. E como é que a arbitragem, né, entrou na sua carreira? Assim, você começou advogando para o direito da construção, e aí como é que veio a arbitragem? Sim, eu fui o árbitro mais jovem no Centro de Arbitragem na Câmara de Comércio de Santiago, que o ano passado cumpriu 30 anos. Eu postulei para formar parte da nómina da lista dos árbitros, fui aceitado, então comecei a trabalhar com eles há 30 anos atrás. Ao princípio, casos pequenos, mas foi uma boa experiência. Eu trabalhei com árbitros mais velhos, para ter a oportunidade de compartilhar, foi uma muito boa experiência. Mas você já sentiu que a arbitragem, para a construção, ela era mais... Quando você começou a trabalhar, imagino que você trabalhava possivelmente com contencioso ou desenvolvimento de projeto, não sei exatamente qual que era a sua vivência, e em algum momento você falou: puxa, a arbitragem, esse negócio aqui faz sentido para projeto de construção. Como é que foi essa entrada nesse sentido, casar a construção, a arbitragem, perceber essa oportunidade? Eu percebi que as empresas tinham muitos conflitos, os projetos, eles não tinham uma boa forma de solucionar os conflitos, porque há 30 anos atrás o desenvolvimento de arbitragem
era menor. Nossa, no Brasil praticamente não existia. Sim. Eu estive no Brasil 10 anos atrás. O Congresso CAM-CCBC era uma comunidade arbitral pequena, mas agora 600 assistentes ou mais. O IBDIC, o Congresso desse ano, tinha umas 600 pessoas. Sim, não, as coisas são distintas. A comunidade arbitral cresceu na América Latina também. Eu acredito que a principal razão é que a arbitragem é necessário, é um bom mecanismo para solucionar os conflitos, porque o Poder Judiciário não tem a especificidade, o tempo e muitas vezes a organização que você necessita para trabalhar em um caso complexo, que tem muita informação, a produção da prova, os peritagens. Eu acredito que eu gosto muito da arbitragem de construção, porque cada caso é distinto. Você tem a oportunidade de aprender muitas coisas dos projetos, e cada projeto é distinto. Sim. E na parte acadêmica, Juan, como é que você foi? Seu pai também tinha essa vivência acadêmica. Sim. E você, de repente, seguiu os passos dele? Sim. E aí, qual você gosta mais de quê? Direito privado, processo? O que é que você... Eu gosto muito da academia. Hasta agora, eu estive fazendo aulas na Universidade de los Andes, em Santiago, que é uma universidade privada que tem muito bom nível. Eu estive fazendo 25 anos aulas de pré-grado, aulas de direito civil, de arbitragem, cursos de especialização de arbitragem, mas a construção no pré-grado no Chile não era conhecida. Então, há 10 anos atrás, formamos no Chile a Sociedade Chilena de Direito da Construção, com a Universidade de los Andes. Compartilhamos uma parceria para fazer aulas com um diplomado de Direito da Construção, que eu sou diretor, e tem alunos, não só advogados, mas também engenheiros, construtores, pessoas da indústria da construção. É um diplomado que tem uma muito boa aceitação. Excelente. Agora estou só fazendo classes de pós-título, de pós-grado. Escrevendo. Tratando de escrever. Sim. Você tem conseguido escrever bastante? Esse é um negócio que com o dia a dia, cada vez é mais difícil parar horas e horas para escrever. Sim, com certeza. Mas como é que você faz isso? Você se disciplina, todo dia escreve um pouquinho? Qual que é o processo? Eu trabalho com alguns advogados que me colaboram. Então, é um trabalho permanente que você tem que fazer, mas trato um dia ou a semana, uma tarde, trabalhar a investigação, artigos. Porque é muito difícil, se você não tem definido um tempo, fazer o tempo necessário para a investigação, para escrever artigos. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Falar do presente, já falamos um pouco do presente, né? Eu queria aproveitar, né, a sua experiência ampla, tanto advogando
na área de construção, como também em arbitragem. Um ponto que, para mim, como engenheiro, eu sempre tenho curiosidade de trazer aqui para os nossos convidados é como é que você vê, pela sua experiência e atuando também em diferentes indústrias dentro da construção, os principais fatores que acabam levando a disputas, a falta de equilíbrio nos contratos, para que a gente possa pensar de maneira mais preventiva. O que eu consigo trazer para o início do projeto, para que essa relação já nasça melhor, para que o escopo, né, o alcance do projeto esteja mais bem definido. Pela sua experiência, quais são os pontos que costumam dar mais problemas, mais disputas em contratos desse tipo? Eu gosto muito da pergunta de você. Eu tenho algumas ideias que posso compartilhar. A arbitragem internacional na construção na América Latina tem uma realidade que não é a mesma a todos os países. Tem 20 países, 14 ecossistemas estratégicos e diversidade natural, cultural, política, econômica. É uma característica marcante da região. Então, a construção desempenha um papel fundamental na região, exigindo uma ampla variedade de projetos que diferem em natureza, em características, tanto técnicas como financeiramente. Isso torna a região um local atraente para os participantes estrangeiros, incluindo investidores, empregadores, empreiteiros, europeus de destaque. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, a região de América Latina, precisa investir mais de 2,2 trilhões de dólares em infraestrutura para cumprir as metas de desenvolvimento sustentável da ONU até ano 2030. Então, contestando as perguntas de você, existem algumas questões comuns em projetos de construção e engenharia complexos e de alto valor na América Latina. Uma é planeamento inadequado, trabalho de desenho inicial deficiente, mala gestão de alterações durante a construção, preços abaixo do valor de mercado. Subvaloração dos projetos é uma questão generalizada que afeta o setor de construção em muitas jurisdições. Minha experiência como árbitro é que os conflitos, os problemas são similares, são parecidos aos diferentes países. Muitas vezes fica cada mais evidente que o preço original de proposta é insuficiente para cobrir os riscos assumidos pelo empreiteiro. E também os funcionários muitas vezes não aprovam os aumentos de custos necessários, preferindo permitir que as disputas se acumulem e deixar a resolução a cargo dos tribunais arbitrais. Outra coisa é a escassez de mão de obra. Muitas vezes as empresas de construção regionais têm uma dificuldade em encontrar trabalhadores com as habilidades certas. A escassez de trabalhadores com formação, experiência adequada no país, vem com os recursos de gestão de projetos. Pode afetar significativamente a produtividade e a conclusão a tempo dos projetos de construção. Outra coisa comum na América Latina é as greves e distúrbios. Embora não seja universal em toda a região, sabe-se que os sindicatos fortes tiveram um impacto significativo nos projetos de construção na América Latina. Os distúrbios também se manifestam por meio de comunidades indígenas locais,
que interrompen os projetos. As reivindicações relacionadas ao meio ambiente, à propriedade, ao suelo, que podem impactar como as comunidades apoiadas e promovidas por ONGs que trabalham com as comunidades. Eu tenho agora uma experiência na Colômbia, que eles têm projetos de infraestrutura, de concessões de obras públicas, de rodovia muito importantes. Um dos principais problemas que tem é distúrbios de comunidades indígenas que não permitem o desenvolvimento dos projetos. Outra coisa é a incerteza política. O sucesso de grandes projetos de infraestrutura na América Latina pode muitas vezes depender do clima prevalecente no momento. Também outra coisa é os escândalos de corrupção. Contratos obtidos ilegalmente, como por meio de corrupção, são considerados nulos ou sem efeito. Por exemplo, os contratos de Odebrecht em Colômbia, de $1 bilhão, a Ruta do Sol, em Peru, Gasoducto Sur. A consequência de todo isto é necessária uma maior vigilância, mas também o problema é uma busca obsessiva por transparência. Os megaprojetos com entidades estatais estão seriamente prejudicados devido à necessidade de constante transparência. É um problema. E algumas ideias de como enfrentar isto perante os problemas. Uma solução é a participação de projetos de grande escala na região. As partes de contratos de construção insistem realmente operem com procedimentos robustos de gerenciamento de projetos e reclamações que permitam que as questões sejam resolvidas prontamente à medida que surgem. Eu acredito que o papel crescente dos dispute boards nos projetos é uma ferramenta muito importante para solucionar em forma temprana os conflitos. E também as mudanças regulatórias destinadas a incentivar a entrega bem sucedida aos projetos. A participação de estrangeiros devem compreender o ambiente local, suas características culturais, economia e jurídicas, estabelecer relações sólidas com parceiros locais, evaluar e providenciar adequadamente também os riscos políticos, econômicos, e selecionar cuidadosamente um mecanismo adequado de resolução de disputas. São muitas ideias, mas este é um tema que eu gosto muito e podíamos falar muitas horas. Você atua bastante com o desenvolvimento de projetos também, porque eu sempre olhei a sua atuação com uma perspectiva mais da disputa, então já que é num momento mais em que, como a gente diz, né, para apagar o incêndio. Você teve bastante vivência também de desenvolvimento de modelagem de contrato, negociação de contrato, implementação de projetos, gestão contratual, nessa fase ainda na fase de implantação, não tanto só na fase de disputa? Eu acredito, Leonardo, que as boas práticas internacionais com contratos padrão, como FIDE e CONEC, é muito importante. Eu acho que é importante reconhecer
que adequado compartilhar os riscos do contrato e fazer que as práticas internacionais tenham importância quando você tem que negociar um contrato. Eu acredito que ainda na América Latina, os contratos FIDIC, os contratos NEC não estão muito desenvolvidos, mas é necessário, por exemplo, a experiência no Peru, com os contratos NEC para os Jogos Olímpicos, foi uma boa experiência. Agora no Chile estamos na Câmara da Construção tratando de fazer alguns planeamentos pilotos para incorporar os contratos NEC. Mas o principal problema que eu he encontrado como árbitro, que muitas vezes as partes modificam o contrato FIDIC ou NEC e fazem uma coisa distinta que não é um contrato patrão, então tem problemas. Nós do IBDIC acabou de lançar um guia orientativo de utilização dos modelos standard internacionais em português. Eu vou te mandar uma versão que eu acho que interessante. O que a gente fez lá no IBDIC? Até essa semana tivemos um evento a gente vai ter 3 encontros sobre esse guia, que é um guia de dizer, olha, o que é a FIDIC, quais são, o que é o Rainbow Suite da FIDIC, quais são os outros modelos tradicionais FIDIC, o que é o NEC, o que é o modelo da ICC, o que é o modelo da JCT, o que é o modelo FAC1, TAC1, que são modelos mais colaborativos. A gente dá uma traduzida para o mercado, e acho que foi um golaço do IBDIC essa cartilha dentro do Comitê de Arranjos Contratuais do IBDIC. Eu vou te mandar, que eu acho que você vai gostar. Interessante. De replicar. Eventualmente você pode traduzir, fazer uma versão para a língua espanhola, né? Acho que pode ser interessante. O Brasil, viu, Juan? O FIDIC ele tem começado a utilizar. É uma coisa que ele está usando agora, não tanto quanto você usa na Ásia, na África, ou enfim, Emirados Árabes, ou países da região. Mas o Brasil, por exemplo, se há anos eu trabalharia com, sei lá, 2 FIDICs por ano, agora você tem 2 FIDICs por mês, ou a cada... tem bastante. Eu acho que o principal risco é fazer mudanças, as cláusulas essenciais, que você tem um Frankenstein e não um FIDIC. Isso foi o assunto recorrente já de outros episódios aqui do Conexão IBDIC, dessa propensão das pessoas de personalizar. Não, esse aqui tá bom, mas eu consigo fazer melhor. E aí começa É verdade. o recorte. Lembra do Fernando tirar sarro desse assunto. Embora, claro, você tem que saber... O que eu percebo também, eu não sei se você tem essa mesma impressão. Óbvio que os standards, esses contratos internacionais, eles acabam tendo um jeitão, uma cara meio anglo-saxônico, ainda não é aquele contrato latino que a gente olha e tem um estilo de contrato. Então eu percebo que até por uma falta de, costume, aquele contrato, por exemplo, do FIDIC, ele vem modulado, né? Ele vem um contrato com condições gerais, condições particulares, special provisions que a gente chama de contract data, que é um pedacinho. Aí você tem o contract agreement, letter of acceptance, quer dizer, ele vai tendo uma lógica que nós aqui no Brasil não estamos acostumados. Mas é uma oportunidade para aprender e se acostumar, né? Com certeza. Eu acho que é importante fazer um câmbio cultural nos contratos da construção na América Latina, porque um dos principais problemas é que os donos da obra
ter a tentação de transferir todos os riscos a empreiteiro. Então, esse é um erro, que é muito comum. Eu, como árbitro, muitas vezes tenho a oportunidade de ver o desequilíbrio, os contratos que não têm racionalidade econômica nem comercial. Existe uma falsa percepção, principalmente nós jurídicos, às vezes, de que achar que transferir o risco é bom. Exato. Por quê? Porque o nosso foco, a gente é treinado a focar na disputa, não no projeto. A gente não é desenvolvedor de projeto, a gente é solucionador de disputa. E quando a disputa, pela ótica da disputa, parece uma ótima ideia, né? De transferir todo o risco. O risco é seu, mas se o fornecedor não tem nenhuma chance de lidar com aquele risco, e não tem estrutura para lidar com aquele risco, de duas uma, ou o risco vai se materializar e ele vai quebrar, ou vai pedir para fazer um aditivo, porque se ele quebrar, o projeto quebra junto, né? Então... E aí a gente vê como os pontos que o Juan trouxe, eles casam muito com isso, né? Porque começando com o planejamento inadequado, que foi o primeiro ponto que você trouxe, que normalmente está ligado a um escopo que não está bem desenvolvido, leva as proponentes a bidarem por um preço mais baixo que a realidade, que depois lá na frente vai se mostrar insuficiente. Uma gestão de mudança que muitas vezes... pelo contratante também naquela visão de deixa acumular porque eu tenho um poder econômico melhor, eu consigo negociar melhor isso depois, e as coisas vão de fato se somando. E na prática a gente vê que o contratante é a parte que tem melhor condição de antever os riscos do empreendimento, é ele que vai ficar com o ativo depois, ou seja, o maior interesse ali é do contratante, né? É do owner. E ele tentar, muitas vezes, e eu vejo isso muito pelo lado, né, também do lado técnico, você vê que o owner não conseguiu desenvolver bem o projeto e ele acha que o mercado vai resolver o problema dele, muitas vezes num contrato lump sum, né? E eu tiro algo que eu deveria ter feito e jogo a responsabilidade para o outro. E aí as disputas, quando elas acontecem, normalmente não são por casos menores, né? Porque é a bola de neve que vai acumulando ao longo do empreendimento com esses riscos que foram acontecendo. O que você tem visto assim de práticas que ajudam a melhorar esse cenário, né? Com a sua experiência e principalmente passando por várias indústrias e vários países diferentes, que tipos de prática ajudam a reduzir um pouco a chance de ocorrência desses problemas aqui? Bom, eu acredito que as boas práticas internacionais são muito importantes, mas também a realidade cultural de cada país não é a mesma. Mas, por exemplo, no desenvolvimento dos projetos, administração dos contratos, eu acho que é muito importante ter uma boa records da toda a informação do projeto, porque muitas vezes as partes não têm anotações, não têm a informação, o projeto termina e o conflito tem 3, 4 anos depois e você teme que levantar uma informação que não existe ou que está incompleta. Então, eu acho que o manejo da informação é essencial. Essa é uma coisa. Outra é ter a transparência das partes de quando você tem um conflito, não esperar o término da obra, do projeto, para compartilhar
a dificuldade com a outra parte. É melhor tratar de fazer uma solução temprana aos conflitos. Por isso, por exemplo, os contratos NEC que tem Early Warning é uma ferramenta que é útil, mas é importante que as partes dos contratos estejam familiarizados com o uso destas ferramentas. O contrato pode ser bom, mas se você não aplica o contrato, as partes do contrato não têm um conhecimento de como administrar o contrato, tem problemas. Você tem vivência, Juan, com contratos mais colaborativos no Chile ou em outro lugar? Você teve alguma experiência? Ou qual foi a sua experiência? Minha experiência é que os contratos colaborativos, a possibilidade prática de incorporá-los não é fácil, especialmente por problemas culturais, porque os donos da obra pensam que eles perdem controle do contrato quando tem que compartilhar muitas coisas. Eu acho que é um erro. Eu acho que, por exemplo, os contratos de aliança são interessantes, mas poder em práticas é difícil na América Latina. Eu acho que ter algumas ferramentas, os contratos colaborativos, como Early Warning, é importante, mas ter a oportunidade de fazer um contrato de aliança, eu acredito que a maduração dos contratos na América Latina requer mais tempo para ello. Tem seu tempo, né, para amadurecer a ideia. Né? Sim. Agora, entrando um pouco na arbitragem de construção. Eu acho que aqui no Brasil nós temos tido bastante crítica às arbitragens de construção, porque elas são demoradas, né? Ou pelo menos essa é a percepção, porque imagina se isso fosse para o judiciário, será que seria demorado? Caras... e muito confusas, com um resultado difícil de prever. Não sei se essa crítica é justa, mas eu queria primeiro ouvir sua opinião, se essa crítica é justa e se essa percepção também é algo que você encontra na sua experiência em outros países, como Chile ou outros países que você tem atuado. Eu acho que os conflitos de construção, falando em geral, são complexos. Você tem muitas provas, opiniões de expertos, pareceres jurídicos, muitas coisas que o volume de informação que você como árbitro tem em cada caso de construção é muito. Então, eu acho que as críticas, algumas têm razonabilidade. Por quê? Eu acredito que é importante ter mais eficiência os manejos das arbitragens. Agora, na Espanha, CIAMCIAR tem um grupo de construção que eu estou trabalhando em uma guia para ser mais eficiente as arbitragens de construção. É mesmo? Sim. Me interessa saber desse grupo. Sim, é um grupo que eu sou o presidente do grupo. Estamos trabalhando na guia. Não só advogados, também engenheiros, como fazer mais eficientes as opiniões de expertos, os peritagens técnicos. É importante. Eu tive anos atrás a experiência de trabalhar em um task force da ICC
de construção. Temos um reporte de Task Force que tem também algumas ideias de como melhorar os arbitragens de construção. Eu acredito que o principal problema é que são muito longos e muitas vezes acontece que as provas são inúteis ou innecessárias porque não se referem às coisas mais relevantes. Então, você tem uma prova que não é a melhor. Então, também é importante uma atitude proativa dos árbitros. Eu acho que é um erro que o árbitro aceite qualquer prova, que fazer um fishing expedition para a exibição dos documentos. O árbitro é importante que ter o controle da arbitragem. Então, eu acho que muitas as críticas que fazem o mercado, os advogados de empresas, têm razão. Tem razão, né? Sim. Concordo. Mas eu acho que, desculpa, o que você entende que são boas práticas que a gente deveria adotar nas arbitragens de construção que você acha que poderia melhorar esse cenário de ineficiência? Eu estou muito interessado atualmente nisso. Aliás, eu vou ficar bem interessado nesse seu grupo, porque a gente está fazendo algumas linhas de pesquisa aqui no Brasil para tentar fomentar boas práticas de eficientização do procedimento de arbitragem de construção. O que você acha que são essas boas práticas? Eu acho que as boas práticas têm que ser guiadas pelos árbitros. Você lembra de algumas coisas que você acha que podem ser uma boa dica, exemplos? É cedo, quando você tem como árbitro um caso, familiarizar com o caso desde o início da arbitragem. É um erro que o árbitro estuda o caso quando tem audiências de contra-interrogatórios. Eu acho que é importante fazer algumas audiências com as partes para transmitir que são as coisas mais importantes que ter que provar. Ou seja, envolvimento bem precoce, eu concordo muito com isso. Sim. Os árbitros, né? Sim. Porque, de fato, né, no Brasil, você vai soltando. Na hora que você viu, você está fazendo prova de um monte de coisa que você poderia ter resolvido numa bifurcação, numa decisão inicial. O Brasil tem tido isso. Mais alguma coisa que te ocorre, além do envolvimento precoce dos árbitros? Por exemplo, perícia. O que você tem visto como ajuda a melhorar o procedimento? Eu acho que as perícias... É importante fazer uma perícia que seja precisa para os aspectos relevantes. Muitas vezes os peritos, as coisas lógicas que não têm maior conflito, muito trabalho que não é inútil. Então, fazer hot tubing de peritos expertos é uma boa ferramenta para conhecer o tribunal quais são as diferenças entre os peritos. Eu empleo esse mecanismo muitas vezes para perguntar aos peritos quais são as diferenças os informes de você a outro informe. Sim. Até estou falando um pouco de arbitragem, que é um tema técnico. Aqui no Brasil, nós temos uma tendência, muitos árbitros, a querer ter um perito do tribunal. Com que ele está trazendo hot tubbing, na verdade, os peritos das partes, e nós colocamos como árbitro, os árbitros ou as próprias partes começarem a colocar questões para ambos se discutirem e a discussão colocar uma certa
não ver acareamento, mas certa perspectiva da mesma questão respondida por ambos, e você poder repicar as questões até entender. Mas aqui no Brasil a gente tem essa tendência, talvez por ter uma certa apego ao modelo de contencioso judicial, de usar o perito do tribunal. Nas arbitragens internacionais isso é mais incomum, né? Não, a arbitragem internacional, como as partes temos peritos, mas agora eu tenho conhecimento que a arbitragem na Suíça, eles têm uma regra que o tribunal pode ter technical advisor para ter como uma ferramenta que o technical advisor acompanhe o tribunal tudo a arbitragem. Os últimos grupo de trabalho, CITRAL, eles fizeram um informe que recomendam o uso dos technical advisor pelos arbitragens, mas ter algumas limitações para o devido processo, por exemplo, que o technical advisor tenham a oportunidade, os peritos das partes, participar das reuniões também com o technical advisor do tribunal. Mas é uma ferramenta nova que eu acho que poderia ajudar a fazer as coisas melhor. Mas a experiência da Suíça é boa. Eles implementaram 5 ou 6 anos atrás o uso dos technical advisors. Entendi. E você veio aqui pensando na América Latina, né? O uso da arbitragem, enquanto isso vem crescendo ao longo dos anos, você comentou que começou 30 anos atrás. Tem alguma indústria específica ou alguns países que você enxerga onde o uso da arbitragem está mais madura ou continua sendo muito variável, independente do país ou independente da indústria? Você trabalha também muito com projetos de infraestrutura, né? São projetos que tendem a ter um processo executivo que é mais repetitivo do que se você vai para a área industrial, a área imobiliária, né? Isso ajuda ou não? Estou tentando ver se a gente tem padrões onde a gente possa beber de uma fonte que esteja aplicando melhor tanto a gestão dos contratos, como também um processo de arbitragem mais fluido. Temos uma experiência no Chile que é boa com a administração dos contratos, as concessões de obras públicas. Tem uma lei especial que a arbitragem é obrigatório há 30 anos. Então, todos os projetos de construção de obras públicas têm o uso de arbitragem. Tem um recorte de valor, alguma coisa assim? Não, tudo. Funciona bem. É uma boa ferramenta para uma solução rápida, eficiente. Tem também uma figura de um painel técnico que similar ao dispute boards, mas é um painel técnico que é chamado ad hoc. Quando você tem o conflito, eles chamam. Mas eu acredito que ajuda a fazer as coisas melhor, porque muitos conflitos têm a solução, o painel técnico, e não é necessário levar a arbitragem. Mas eu acho que na América Latina, a arbitragem, os contratos públicos, é uma coisa que está melhorando, mas tem uma tarefa importante por fazer ainda. Porque se você fala que acontecia 20 anos atrás,
o Estado não queria participar da arbitragem, mas a forma de administração dos contratos está mudando, então eu acho que bom mecanismo de solução dos conflitos ajuda a ter projeto mais eficiente, que se executa a tempo e com custo, evitar os sobrecustos. E outro ponto também que a gente tem discutido em alguns episódios passados, né, que eu gostaria de ouvir também da sua experiência, a questão das pessoas, da maneira com que as relações acontecem ali entre as partes, entre o owner e o contratado, o árbitro. Que características que você vê de atitudes e comportamentos das pessoas envolvidas em grandes conflitos? O que ajuda a resolver melhor? Que tipo de abordagem, né? Pela sua experiência, já deve ter visto muita coisa. São ambientes muito tensos, muitas vezes, tem muito dinheiro envolvido. Muitas vezes as relações estão desgastadas. Então, como você tem enxergado ao longo da sua carreira ambientes que podem ser melhor geridos, né, em relação às relações interpessoais? Eu acho que é importante a transparência, a confidencialidade os contratos que participa o Estado não tem fundamento. Se você fala contrato privado, muitas vezes é distinto, mas os contratos públicos, eu acho que boa mecanismo de transparência facilita uma boa execução do contrato. Juan, a gente gosta de discutir um pouco, às vezes, histórias de bastidores. Eu vou fazer duas perguntas para você. Uma é, primeiro, se trazer um caso para nós, algum caso que te marcou muito na sua trajetória que você gostaria de compartilhar, e alguma história divertida de bastidores que você possa ter, que você goste de compartilhar com a comunidade do IBDIC. Bom, eu tive anos atrás uma arbitragem de construção de uma usina termoelétrica no Chile, que a empresa dona da obra eram japoneses. Eles tiveram problemas com a construtora. Era uma obra que tinha que ser feita no mar, no norte do país, uma obra muito complexa. Eu tive, foi uma arbitragem longo e complexo. Eu tive que fazer contra-interrogatório aos testigos japoneses. Então, eles falavam só em japonês, traduzindo de japonês a inglês, e inglês ao espanhol. Então, poder fazer eficiente o contra-interrogatório foi muito difícil. Eu estive 15 dias em contra-interrogatórios japoneses. Os japoneses sempre sorriam e faziam saludo muito amável, mas era difícil fazer o interrogatório porque eles estavam muito bem preparados e não contestavam as perguntas. Às vezes você pergunta, você quer esse papel ou esse papel? Ele fala assim. Sim, é uma cultura distinta. É uma cultura. Sim. Agora estou trabalhando um caso que terminei no Chile, que foi um projeto de energia solar no norte do país, que foi muito interessante porque o desenho de projeto feito por uma empresa italiana
quedou com erros. Então, a planta, o projeto de energia solar incendiou. No deserto do Atacama, foi uma situação muito difícil. O laudo foi proferido 3, 4 anos atrás, é público, então eu posso comentar. Mas foi muito difícil. Agora estou trabalhando em outra arbitragem, como um projeto de energia eólica. Que no Chile as energias renováveis estão sendo muito importantes e é um projeto de energia eólica que foi interrompido por conflitos com comunidades locais, conflitos de meio ambiente, conflitos, muitas coisas que tivemos a oportunidade de comentar antes. Acho que vale a gente entrar no nosso terceiro bloco, né? Olhar um pouco para frente. Vamos falar do futuro. Vamos falar do futuro? Quer começar, André? Sim. Como é que você enxerga, Juan, os principais desafios ainda a vencer na indústria da construção e na aplicação da arbitragem, na boa aplicação da arbitragem, tanto no Chile como na sua visão de América Latina? Você enxerga que são os grandes desafios atuais do setor? Muito boa a pergunta de você. Eu acho que é importante as boas práticas internacionais, o uso dos padrões de contratos que têm uma boa experiência internacional é importante. Eu participo como fellow Academia Internacional de Advogados de Construção, temos reuniões todos os anos. A próxima reunião é em Madrid, o próximo ano. Compartilhamos muito estes temas. A academia tem só advogados, não engenheiros, mas advogados do mundo anglosajone, do mundo ibero-americano. Então é importante para poder compartilhar experiências. Eu acho que o uso dos cláusulas escalonadas do contrato é importante. Não só ter uma boa cláusula de arbitragem, é útil ter mediação, negociação, dispute boards para os projetos. E também outra coisa que eu acho que ajudaria a incorporação de uso do BIM. Os projetos, tanto a etapa fase de desenho como fase de construção, porque facilita ter a mesma informação duas partes intervenientes, é mais fácil a coordenação adequada aos participantes e também pela transparência. É uma ferramenta útil. Eu acho que o uso da tecnologia é importante para fazer melhor as coisas. Esse é um bom ponto, né? Fala-se muito sobre a inteligência artificial como uma ferramenta de transformação, se elas podem até ocupar o espaço, né, das novas gerações. Qual que é o seu olhar sobre inteligência artificial, seja para as arbitragens, seja para os próprios projetos de construção? Já pensou a respeito? Tem conclusão? Se é que dá para concluir alguma coisa? É interessante a inteligência artificial. Eu acho que
o uso adequado da inteligência artificial é uma ferramenta útil. Mas tem limites. Eu acho que é um erro entregar toda a inteligência artificial. É uma ferramenta, mas não pode reemplaçar o critério humano, as pessoas, o trabalho para fazer um ordenamento de informação é útil, mas não para qualquer coisa. Eu acredito que é um erro pensar que a inteligência artificial vai reemplaçar os juízes ou os árbitros. Talvez os advogados. Talvez os advogados jovens que têm que fazer a investigação, que ordenar, fazer ordenamentos à prova documental, uma mão de obra menos especializada pode a inteligência artificial ajudar, mas para coisas mais sofisticadas, eu acho que é um erro confiar na inteligência artificial. Achei interessante você trazer o uso do BIM, né? Porque, de fato, a gente tem visto finalmente um avanço importante da tecnologia na construção, ajudando muito a juntar as partes, principalmente de engenharia e planejamento, que o BIM faz muito bem. E isso, de fato, aumenta a transparência no campo, porque você discute em cima do modelo que é a representação real da sua obra. E aí discute as dificuldades, as restrições de acesso ou as questões de risco de execução, que muitas vezes são vistas de maneira muito superficial no momento do planejamento. E quando eu chego na prática, eu preciso interromper, de repente, uma frente de serviço para poder fazer a outra. E ali fica tudo mais transparente, inclusive para você estabelecer a causa de atrasos e problemas, né? Dentro do canteiro. Hoje a gente já tem condições, inclusive, de planejamento, de trabalhar ferramentas de otimização de cronograma também. Então, muita coisa que vem para ajudar a reduzir os conflitos, mas que eu vejo que continua muito dependente de pontos importantes que você trouxe, de começar bem o projeto, ter uma boa definição de início, um contrato mais bem adequado àquela realidade, um balanço de riscos de fato mais eficaz, para que depois você faça o melhor uso daquela tecnologia no campo, né? Com certeza. Sim. Uma pergunta que a gente gosta de fazer também, Juan, pensando nas novas gerações, né? E tentar colher um pouco de conselho mesmo né? De quem já tem uma trajetória consolidada. Que um garoto aí se formando na faculdade, direito, qual seria seu conselho para ele caso ele queira, às vezes, seguir uma trajetória profissional consolidada, inclusive na área de disputa de construção? Como é que você... Por onde que você acha que esse colega tem que começar? Sim. Eu acho que os advogados jovens têm uma oportunidade interessante no mundo da construção e arbitragem também. A melhor ou uma boa forma é ter a oportunidade de participar nos projetos. O direito à construção é importante conhecer a realidade dos projetos. Então, se você estuda na universidade, necessita um estudo prático, conhecer o funcionamento das distintas etapas do projeto. Então, não é fácil fazê-lo se você não tem a oportunidade de
conhecer a realidade dos projetos. Tem um conhecimento interdisciplinar, né? Sim. E outra coisa é para os advogados ou as pessoas que têm interesse de trabalhar na arbitragem. Eu acho que não é suficiente ter uma boa formação em direito processal, uma boa conhecimento das regras de arbitragem, mas é necessário ter conhecimento de direito substantivo. Um bom árbitro não é só um bom professor de processual ou da faculdade ou procedimento civil. Tem um bom árbitro tem que ter conhecimento específico direito substantivo. Se você é árbitro de sociedades, conhecer bem o direito corporativo das empresas, direito e se você trabalha em indústria da construção, é o mesmo, ter conhecimento do direito substantivo. Algumas vezes os advogados jovens têm a ideia que um bom árbitro é só um processualista. É um erro. Aliás, é uma coisa que mais acho um dos equívocos que a gente vê acontecendo nas arbitragens aqui no Brasil. Às vezes, um painel arbitral com 3 árbitros arbitralistas, processualistas. Aí você puxa, mas que falta de estratégia de tentar escolher uma coisa mais diversa, né? Fala-se tanto em diversidade, né? Claro que às vezes tem aquela questão da estratégia. Às vezes você escolheu um, o outro escolheu o outro, e calhou, os dois escolhem um terceiro que também é arbitralista. Aí isso é uma situação ruim de não ter um pouco de diversidade de conhecimento no painel de arbitragem. Bom, eu acho que a gente já alugou bastante o Juan. Não sei se o Juan você tem mais alguma... Não, acho que falando em conselhos, falando em legado, né? O Juan também escreve bastante e acho que temos novidades aí, né? Tem livro novo saindo. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito com a nossa comunidade, porque isso é um conhecimento que, assim como os podcasts aqui do IBD, que ficam disponíveis, né, para toda a comunidade do direito. Então, por favor, conte um pouquinho mais. Este é um novo livro de construção e arbitragem que tem uma mirada na América Latina, uma mirada internacional de como aplicar os contratos da construção na América Latina e também as boas práticas internacionais, mas uma realidade local. Por exemplo, tem como um árbitro pode fazer uma arbitragem mais eficiente. Também tem capítulo sobre a corrupção na arbitragem que deve fazer um árbitro quando existem questões de corrupção. Tem um enfoque prático e também tem um capítulo sobre os contratos colaborativos, na experiência na América Latina, no Chile, com os distintos contratos colaborativos. Eu acho que a língua espanhola tem poucas coisas escritas na construção e arbitragem. Muitas as coisas são o mundo anglosajão, os ingleses, mas a mirada
do direito civil continental é distinta. Então, é interessante, mas também eu trato, por exemplo, as regras da IVA sobre conflitos de interesses, as revelações dos árbitros, os distintos critérios que tem para fazer as revelações. É um livro com um enfoque prático, não só acadêmico. Então, eu gostaria de regalar a você para ter como um material. Este livro será o lançamento amanhã no Congresso de CAMP-CBC. Na tarde terá a oportunidade. E também o livro está disponível em Amazon, a versão eletrônica para as pessoas que podem ter interesse. Muitíssimo obrigado, Juan. Com certeza. É uma honra a nós aqui do Conexão IBDIC. Obrigado pela dedicatória e obrigado, acima de tudo, pela sua presença, pela sua divisão das suas experiências, contando um pouco sobre o seu olhar do direito da construção. Você é um dos pioneiros de direito da construção na América Latina. Eu acho que isso, para nós, engrandece o Conexão IBDIC. E então fica o nosso agradecimento pela sua presença. Se você quiser deixar algumas palavras aí finais, eu sei que você tem hoje até um coquetel, né? Sim. Tem um coquetel, você vai poder relaxar um pouco no coquetel. Mas muito obrigado. Bom, muito obrigado a você pelo convite. Foi uma extraordinária experiência poder compartilhar com você algumas ideias sobre o direito da construção e a arbitragem internacional na América Latina. Eu gosto muito de ter a oportunidade de compartilhar estes temas. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Excelente, Juan. A gente que agradece a oportunidade de você dividir conosco sua vasta experiência em direito da construção em toda a América Latina. Tenho certeza que o nosso público curtiu muito mais essa conversa. Esse é o 4º episódio do Conexão IBDIC. Então, lembrando, não deixe de seguir nas plataformas, no YouTube e no Spotify. Você pode acionar o sininho também, porque ele vai te alertar cada vez que um episódio for ao ar. E você nos ajuda muito encaminhando também esses episódios a outros profissionais que vão aí aproveitar mais esse papo excelente sobre o direito da construção. Então, a gente espera vocês no mês que vem para mais um Conexão IBDIC. Até logo. Obrigado. Hasta logo. Obrigado.